Você sabia que a maioria das pessoas que começam um curso de inglês, elas terminam no mesmo nível que eles começaram? Por que isso? É porque eles focam na estratégia errada. Gente, eu sei quão é difícil de aprender um novo idioma, mas lá no meu curso, vocês vão aprender com o mesmo método que eu usei para aprender o português. Então clique aqui no botão abaixo para saber mais informações. E vamos falar desse primeiro produto que eu acho que teve acho que foi uma das coisas que fez sucesso, né? Que é o Teatro das Tesouras. Vocês prepararam isso de quando a quando? Como que foi o processo? E falar sobre isso também. Esse 16, então, a gente lançou. Depois do 17, a gente resolveu fazer a história do Brasil, que foi uma loucura. E 2018 entrou ano de eleição. E a gente fez uma série sobre a história das eleições, que é o Teatro das Tesouras. Foi nesse ano, então? Isso. A gente já tava numa esteira de falar de história do Brasil, né? Logo depois que passou esse primeiro lançamento aí, beleza, virou uma empresa e tal. A gente, beleza, aí começou a conversar com algumas pessoas e o cara, o Brasil tem um problema de identidade, né? O brasileiro não se reconhece e tal. É muito difícil a gente conseguir, pensar para onde é que a gente vai se a gente não tem essa identificação, né? E daí a gente começou a, enfim, mais uma jornada, fez uma série de vários episódios sobre a história do Brasil e tal. E aí no ano seguinte, que era ano de eleição, a gente, vamos continuar falando de história, só que agora vamos... O segundo problema que falam, né, primeiro é que o brasileiro não conhece seus antepassados, né, mal conhece a história do seu bisavô, muitas vezes e tal, né, e então a gente tem que resgatar um pouco da nossa origem, e logo depois a gente, o brasileiro tem um problema de memória curta, todo ano chega ano de eleição, vem os mesmos políticos lá, com as mesmas histórias, não sei o quê, contado com um jeitinho diferente, uma nova roupinha ali e tal, e todo mundo cai na história, né. Então, a gente tem que atacar esse problema da memória curta, acho que faz sentido. E a gente, beleza, vamos fazer uma retrospectiva da história das eleições a partir da redemocratização, né? Então, cada episódio lá é a história de uma eleição, contexto social, contexto econômico, como é que eram os debates, as tretas que aconteciam na mídia. É muito legal porque você consegue ver, assim, um pouco da história. Muita coisa que a gente acha que é uma característica única de agora, assim, uma coisa que tá acontecendo pela primeira vez, você começa a ver vários, enfim, analogias, paralelos, assim. E, enfim, aí a série teve uma repercussão muito grande, assim, né? E um pouco da narrativa dela é o seguinte, que é Teatro das Tesouras, vem esse nome. Esse nome, porque existe uma teoria política chamada Estratégia das Tesouras, que é basicamente o seguinte, nós temos que ganhar a eleição aqui do Inteligência Limitada para saber quem manda aqui, beleza? Faz o seguinte, em vez da gente competir com um cara que a gente não conhece, que vai mandar na gente, vamos competir entre nós aqui, vamos botar a gente como chapa 1, chapa 2, e quem ganhar governa. É um pouco essa estratégia para tu enganar o cara que ele tá escolhendo, mas fazer a mesma coisa. E como que engana o eleitor, que são coisas diferentes? Tu te apresenta de forma diferente, mas na prática faz a mesma coisa. Tá. Claro que tem algumas diferenças e tal, mas essa é uma estratégia que nasceu no início do século XX, na Revolução Russa, né? Bolchevique e menchevique, a galera aprendeu na escola, né? Bolchevique era a maioria, menchevique minoria, e os caras, de certa forma, o núcleo duro da Revolução sabia o seguinte, as duas galeras são nossas. Então tem umas diferenças entre elas, mas quem ganhar, ganhou. Vamos financiar os dois, vamos dar dinheiro para os dois, vamos dar material para os dois. Isso no contexto de 1900 e pouquinho, né? Então, essa estratégia das tesouras, ela virou um termo para significar o seguinte, quando tem dois lados que fazem uma coisa meio diferente, mas na prática dá no mesmo lugar. Então, tu vai pegar água, tu vai sair por ali, dobrar aqui, eu vou direto ali, mas na prática a gente dentro do mesmo lugar, né? Então, quando tem PSDB e PT, no caso do Brasil, que desde a redemocratização a eleição é sempre entre eles, o PSDB é um partido social-democrata. E o PT é um partido que era socialista e se reapresentou como um socialismo de mercado, um negócio assim, né? Então, o que aconteceu? Esse social-democrata, o que é essa social-democracia? Quando os caras viram na Alemanha lá que esse negócio de ditadura comunista dava ruim, os caras olharam pra Rússia e falaram assim, eita, assim não dá pra ir, né? Dá ruim, assim. Temos que ter um outro jeito de fazer igualdade das pessoas e tudo mais. Então vamos aumentar a taxação de impostos progressivamente para que a gente possa redistribuir o dinheiro dos caras de forma democrática e não de forma roubada com arma, né? Então essa era a ideia. E outra ideia do socialismo era mais, não, vamos pegar o poder e vamos distribuir na marra. Então eram duas teses diferentes que chegavam no mesmo lugar. O PSDB é fundado nessa ideia, social-democrata. Isso não é negado nem para eles, nem Fernando Henrique, nem nada. Uns caras, tem vários vídeos na internet desde que você acha isso aí, a gente botou alguns na série. E aí a gente fez o Teatro das Tesouras, que é... Não, a mensagem não é que os dois caras estão numa mesa dando risada da gente, falando, hahaha, vamos dominar assim, você vai agora, eu vou depois, sabe? Não é exatamente isso. Mas é que entre eles o jogo tá meio dominado, é uma questão, se chama oligarquia, uma forma de governo entre poucos, né? E tá tudo bem para eles. O Lula chegou a comemorar em rede nacional que era a primeira vez que tinha uma eleição que só partido de esquerda concorria em 2002. Só tinha gente de esquerda concorrendo. Então,
quebrar esse sistema, indiferente de ser candidatos bons ou ruins, mas abrir essa informação, incomoda um pouco os caras, porque aquela coisa, não, dentro desse espectro, discordo muito do PSDB, mas a gente concorda para onde a gente tá indo. Eu só não quero fazer do mesmo jeito, eu quero ter o poder em vez de dar pros caras. E aí Teatro das Tesouras é só porque a gente desenhou um pouco o nome, tirou a estratégia das tesouras e botou teatro, porque a eleição era um teatro, tinha uma coisa circense nas eleições brasileiras que a gente mostra lá em todos os episódios, né? Uma palhaçadinha. Então, mas por que mudou tanto que a gente chega ao ponto hoje da galera achar que o PSDB é tão diferente do PT ou busca uma outra coisa, né? Porque no fundo eu acho que existem as diferenças, né? E quando o processo midiático ele também é muito limitado, né? Quer dizer, poucas empresas e tal, e você não tem muita gente falando coisas desconfortáveis, quer dizer, as grandes empresas também têm os seus vínculos, né? As grandes empresas de mídia no Brasil das últimas décadas são as empresas de televisão. Ou pelo menos que tem televisão no grupo, né? Tem emissoras de televisão no grupo. Televisão é uma concessão estatal. Para você manter a sua televisão, sua concessão, você precisa de maioria no Congresso. E televisão é um serviço público no Brasil. É um serviço do Estado. A diferença é só que o Estado concede para algumas empresas a exploração desse sistema de transmissão de televisão lá. Então você sempre tem um vínculo muito forte com quem está no poder, etc. Então tem uma tendência a você não bater tão profundamente nos grandes defeitos e nas feridas, né, dos políticos, para que você não crie problemas muito grandes para você. Então você fica nessa superficialidade, e na superficialidade, de fato, existe muita diferença entre PT e PSDB. Né, no discurso, ali, na roupa, na forma de se portar, né? Mas no fundo a ideia de mundo é muito parecida, né? A ideia de mundo, para onde quer levar o mundo, como que o Estado tem que interagir com a sociedade, no fundo é muito parecido. Então, de fato, ao longo do tempo, eu acho que isso se criou. E agora está se desfazendo, porque agora quebra-se então essa hegemonia de fontes de comunicação através da internet.